não liguei. Gente, não liga não, eu fico tão nervosa quando eu subo aqui, tá falando palinha, eu fico gelada, tremendo, meu coração fica quase saindo pela boca. Mas, graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu estou aqui porque eu quero agradecer a irmã, né? Eu já tinha convidado ela uns 2 meses atrás, nada daquilo tinha acontecido, né, irmã? E aí, quando eu vi toda aquela luta da irmã, eu falei, ai, Senhor, acho que a irmã não vai poder. Eu fiquei assim, eu acho que eu vou fazer. Aí eu fui falar com ela e falou assim, irmã, eu acho que eu vou botar outra pessoa. Mas aí eu fiquei orando ao Senhor, porque eu falei assim, não, tem que ser ela. Deus falava, tem que ser ela, tem que ser ela, tem que ser ela. Aí no final ela falou, não, vai ser eu, né? Porque a gente tinha que escutar esse testemunho, né? Esse milagre, e ver que Deus, Ele ainda faz esses milagres ainda, né, no nosso tempo. E aqui tem uma lembrancinha, tá, irmão? A gente nunca mandou com a sua filha, porque senão você ia ficar sabendo. Então, e aí é para você, quando você comer, você lembrar da gente, que você mudou a nossa história. Tá bom? Obrigada, irmãos. Realmente, muitas coisas a gente planeja, mas Deus é quem sabe todas as coisas. Gente, Edinaldo, Glória, que bom vê-los aqui. Nossa, olha o tamanho do menino. Gente, que bênção ter-los aqui. Muito bom. Uma boa noite a todos. Eu posso ouvir a mão dos amigos que nos visitam nesta noite? Em algum nome? Amém. Que lindo. Sejam todos mais do que bem-vindos à casa de Deus. Essa casa é sua, porque é do seu Pai que te criou, que te formou e que te resgatou e cuida de você a cada dia. E Ele, tenho certeza, que está muito feliz por você estar aqui hoje. Fala com Ele o que você precisa e Ele vai alcançar o teu coração nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, capítulo 6. Novo Testamento. Vai tudo me ouvindo. Viram? Vamos fechar os nossos olhos, falar com Deus. Grandioso Deus, louvado e exaltado seja o seu nome, nosso Senhor, porque mais um dia o Senhor nos manteve com vida, com forças, com saúde e guiou os nossos passos até a tua casa. Muito obrigada, Senhor, por cada filho teu que adentrou essas portas, em especial por cada filho teu que vem hoje te visitar e que ele possa hoje, Senhor Deus, vir para estabelecer morada junto contigo. Que o Senhor possa, Senhor Deus, falar conosco através do Espírito Santo de Deus ao abrir a tua palavra, que ela seja iluminada por ti, Senhor Deus, e fale aos nossos corações e nos prepare, Senhor, para o nosso encontro pessoal contigo. Muito obrigada por estar presente conosco, em nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo 6, leio a partir do verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo de vista para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa fama, como ao Senhor e não aos homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Verso 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Verso 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a vossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós começamos aqui, que dia que nós começamos a conversar um pouquinho sobre essa virada de página? Sexta-feira. Sexta-feira, dia 2. Dia 2. Hoje nós estamos no dia 4. De sexta para cá, se você parar aí agora e pensar, o que foi que mudou na sua vida? Do que você escutou na sexta, de preparação, de entrega, ontem, de relacionamento, de pensar se eu tenho alguma culpa, se tem alguma coisa me afligindo, você conseguiu colocar aos pés do Salvador, tirou o fardo de si? Falou assim: Senhor, não preciso carregar mais. O que mudou? Você passou a ler mais a palavra? Passou a estudar mais? Deu um novo sentido à sua vida? Toda vez que você pega um livro para ler, ele te muda alguma coisa ou te ensina algo, não é assim? Geralmente há séries de livros aí que a garotada começa a ler e daqui a pouco elas se vestem igual os personagens que falam no livro, começam a falar como a fala do autor foi colocada ali. E nós temos lido a Bíblia, aberto ela aqui fora, que abrimos em casa, e o autor, criador de todo o céu e a terra, tem falado conosco. Ele tem feito alguma diferença? Porque o Senhor quer que nós viremos a página. Mas virar a página para quê? Simplesmente para começar um novo emprego, um novo trabalho? Helena, da nossa história, ela sentia aquela culpa e começou a culpar os pais. A partir do momento que começou com a sua amiga, vocês lembram? Ela então passou a ver que realmente o casamento não deu certo porque ela não tinha escutado os conselhos que o pai tinha dado. Mas ela arrumou um novo trabalho e ainda estava meio perdida. Ela escutou as boas novas, mas ela ainda ficava no lá e cá. E ela de repente falou assim: bom, eu preciso ser mais desinibida mesmo, vou aproveitar um pouco a vida. Mas ela começou a ver que isso também não preenchia o vazio que estava dentro dela. Então ela conheceu um rapaz no trabalho. Entrou um novo funcionário chamado Pedro. E Pedro começou a observar que ela sempre era quieta, angustiada ou às vezes até mal educada, porque ela estava sempre de mau humor. E pelo contrário, pelo outro lado, as pessoas começaram a observar que Pedro era um rapaz pontual, um rapaz que estava sempre pronto a ajudar, ele estava sempre pronto a cumprir o que Paulo nos orienta aqui, que fazer, não importa se seja servo, se é patrão, faça sempre o seu melhor. E Pedro procurava fazer o seu melhor no seu trabalho, porque ele podia ajudar os seus amigos, ele também ajudava, e aquilo dali foi dando uma proximidade para que ele pudesse ter abertura de conversar com Helena. E um dia, no refeitório, na hora do almoço, ele se achegou mais perto e falou assim: Helena, eu tenho visto que você tem andado muito triste, tem acontecido alguma coisa que eu possa te ajudar? E Helena relatou para ele a história da traição, de estar vivendo sozinha, de ter que começar tudo novamente. E então ele falou para ela: você não precisa carregar isso dentro da vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Sobre o propósito que Deus tem para a sua e para a minha vida. Mas para isso, eu quero que você pense um pouquinho, se você lembra como foi o início da sua história. Você conhece como foi o início da vida dos seus pais? Se você parar agora para analisar, você conhece a história da sua família? Fora do país, em outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos, nós sempre escutamos falar que eles têm memórias. Está aqui o Fabiano, que é professor historiador, e pode nos ajudar nisso. Lá eles conhecem toda a sua história, as lutas, as batalhas que o país teve para conseguir, para alcançar, para chegar onde chegou. Eu não vou falar nem do país,
Você conhece a história da sua família sanguínea? Você sabe como foi a luta dos seus pais para que você estivesse aqui hoje, para que você pudesse construir uma família? Você sabe das lutas que ele passou? Você sabe qual eram as suas crenças? Se seus pais teve um sonho, esse sonho foi frustrado? Quantos que lá no passado talvez queriam estudar e não podiam estudar porque a escola era tão difícil? A minha mãe tinha um sonho de estudar, mas viveu sempre na fazenda. Depois que casou com meu pai, continuou ainda na fazenda. Depois, quando nasceu meu irmão e foi chegando as crianças, e aí falou assim: olha, vamos ter que ir para a cidade. Foi chegando o período de escola, então nós fomos para a cidade. Mas minha mãe sempre teve o sonho de estudar. Sempre foi uma mulher voltada para a família, para atuar na igreja, na asa, onde precisasse, ela estava ali, mas ela tinha uma tristeza dentro dela, ela queria muito estudar. Só que tinha um problema, como é até ainda hoje. Meu pai, com 87 anos, ele é muito ciumento, e ele não deixava de jeito nenhum a minha mãe estudar. A minha mãe só conseguiu estudar quando minha irmã foi para o NASP, foi estudar. E depois disso, ela fez um concurso de cozinheira e passou para trabalhar na cozinha da escola estadual. E aí o diretor falou assim: olha, o seu salário base vai ser esse, mas se você estudar, conforme você estudar, você vai subindo a letra, o salário seu vai melhorando. Então foi um argumento para falar com meu pai. Não que ele aceitou de bom grado. Mas como meu irmão falou que sempre estava indo com a minha mãe e voltando, sempre foi. E ele aceitou por um período, 1 ano, 2 anos, depois já não aceitou mais. E depois minha mãe só voltou a estudar, mas nós já namorávamos com o Paulo, e ela terminou de terminar o ensino base, eu já era casada. Sonhos, mas que tinha um propósito. Nós muitas vezes vivemos e esquecemos de olhar, vivemos como se nossa vida, que a gente surgiu do nada e por acaso. A gente esquece que a gente foi criado. A gente esquece, a gente sobe patamares, a gente esquece de onde veio. Com facilidade a gente esquece. E aí a gente pode se tornar um trabalhador que não faz tudo como teria que fazer por amor, ou um patrão que não sabe qual foi o propósito para que foi chamado, porque o Senhor Deus deu aquele poder a ele, que oprime o seu trabalhador. Por isso nós vamos hoje conhecer um pouquinho e conversar um pouquinho sobre a vida de Moisés. Moisés, nós sabemos que tinha um propósito especial para a vida dele. Ele foi escondido num contexto onde todas as crianças deveriam ser mortas. Encontrado no rio, dentro de um cestinho, pela filha do faraó, de apenas 14 anos de idade. Mas que a sabedoria e a direção de Deus fez com que ele ainda fosse educado pela mãe. Mas o sonho da mãe adotiva era que ele se tornasse um faraó. Tanto que na história, esta que foi a menina que pegou Moisés para criar, ela foi a faraó mais poderosa que todos os historiadores falam, mais do que as que são com nomes conhecidos. Não me arrisco a falar o nome dela, irmãos. Tentei até, mas eu não vou falar, porque é muita vergonha. É muito difícil. Mas ela tinha um propósito para a vida de Moisés. Ela imaginou Moisés aprender todas as liturgias do palácio, aprender todos os idiomas, todas as posturas. Mas Deus tinha um propósito maior para Moisés. E Moisés viveu 40 anos no palácio, mas ele teve que viver no deserto para desaprender tudo aquilo que tinha aprendido. Algumas vezes, nós precisamos passar por algumas coisas.
nós precisamos entender que a vida não é sempre fácil. Às vezes as vidas têm lutas, como a gente sabe que na história de Moisés teve. Algumas vezes a gente tem dores, algumas vezes a gente tem decepções. E se nós pararmos para analisar friamente, talvez todos os dias você sofra alguma decepção. Talvez todos os dias, de todos os planos que você faça, talvez metade você termine o dia frustrado, não conseguiu completar sua agenda. Isso acontece só comigo? Nós não conseguimos. E algumas vezes a gente acha que a gente é desamparado, que a gente está sozinho no processo, só acontece comigo. Mas nós precisamos compreender que nós estamos aqui de passagem e que essas lutas que vêm para a nossa vida, ela vem com o propósito de nos deixar um período no deserto para que o Senhor possa nos moldar para entendermos a que propósito fomos chamados. Você já parou para pensar qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Abra lá Jeremias 29:11. Quem achar pode ler, por favor. Jeremias 29:11. Fala assim: eu é que sei que pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito? É Deus. Então, quando vir aqueles pensamentozinhos na sua cabeça, que eu não sirvo para nada não, tudo que eu faço é errado, deleta. E fala assim: olha, eu fui criado com um propósito. Eu tenho uma história para poder viver. Deus tem planos para mim. Eu preciso viver esses planos, porque todos nós temos um propósito. Provérbios 16:4 diz que o Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. E isso nos leva a fazer uma pergunta: qual é o plano dele então para a minha vida? Se ele tem um propósito, qual é esse propósito? Como eu vou descobrir o propósito de Deus para a minha vida? O que é propósito? Propósito é aquilo que dá significado à sua e à minha vida, à nossa existência. Propósito, ele está relacionado com aquilo que nós gostamos, que temos o dom para poder fazer. Que nós gostamos de fazer para ajudar a mudar a vida de outras pessoas. O que fazemos em prol. A Raquel tem um propósito. O propósito dela é sempre estar buscando meios para estar ajudando outras famílias. Não é isso, Raquel? É sempre buscar ajudar pessoas que precisam. O bombeiro, ele tem que ter um propósito, ele vai ter que treinar porque ele tem que salvar vidas, nem que ele tenha que arriscar a própria vida dele. Você já parou para pensar, quando você estuda a Bíblia, em torno de todo o período que você está na casa de Deus, qual é o propósito para Deus na sua vida? O que você gosta de fazer para Ele? Qual é a sua missão? No que se diz respeito à preparação para a vinda do Filho de Deus. Porque se você está vivendo neste tempo, nessa época, que a gente está vendo tudo acontecer, você foi chamado para cumprir um propósito. Há uma missão para você cumprir. Há uma missão para mim cumprir. E nós temos escutado, muitas vezes, lá fora, que o que você tem que fazer é lutar para ser o maioral. Cada dia você tentar derrubar um na sua empresa, você está sempre acima dele. Mas no propósito de Deus, a nossa missão está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, como eu faço? Como que eu tenho agido no meu trabalho? Como eu tenho vivido a minha vida? Ela diz dos meus propósitos? Eu acho que eu vou precisar de ajuda. Ah, foi ela. Foi. Doutor. Se você ainda não descobriu qual é o seu propósito, não se preocupe. Deus nos ajuda a compreender isso.
E hoje nós vamos colocar alguns pontinhos aqui para que você e eu possamos nos relembrar isso. Primeiro, fale com Deus. Senhor, estou aqui nessa noite, estamos falando novamente nesse negócio de propósito, missão. Senhor, já ouvi falar de missão Caleb, já ouvi falar de um monte de missão, mas o que é missão? Qual é a minha missão? Senhor, vou falar direto com o Senhor, que é o dono da casa. Eu não sei qual é o propósito da minha vida. Eu estou aqui, 2023, o Senhor está às portas, eu não entendi o meu propósito. Seja sincero com Ele, porque Ele é o doador de todos os dons e habilidades. Leia a palavra de Deus, mas com sincero desejo, disposto a realmente conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida. Reconheça que você precisa ser submisso à sua vontade. Não adianta eu ler, decorar. Muitas pessoas já leram a Bíblia toda, mas não vivem ela. Recentemente, eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu vi uma jornalista da CNN citar a Bíblia, alguns trechos de cor que ela já leu, mas para poder falar de feminismo, para poder levar para os ismos que estamos vivendo. Então eu tenho que ler, mas entender que eu tenho que ser submisso a ela, para que ela possa fazer realmente esse renovo, para que Ele possa realmente reescrever a minha história. Eu preciso me preparar, eu preciso saber o que eu gosto. Senhor, qual que é a habilidade que o Senhor me deu? Bom, eu gosto de bordar, eu sei bordar muito bem, eu sei cantar. A Aline pode falar, sei cantar muito bem, o Senhor Deus me deu um dom. Mas eu gosto muito de recepcionar, eu gosto muito de cumprimentar as pessoas, perguntar como foi o dia. Use os seus dons. Através dos seus dons, desenvolva habilidades. Se prepare, procure inspiração, procure agregar conhecimento. Deixe a acomodação de lado. Deus te deu um cargo. Você tem algo que você está como líder, ou como você está assessorando, faça o seu melhor. Procure conhecer sobre o assunto. Bom, eu vou ser um diácono, mas o que o diácono faz? O diácono só abre e fecha a igreja? Não. O diácono, se bobear, está superior ainda ao ancião. Cadê o Jorge? Não está, Jorge? Estevão foi um grande mártir. Estevão era o quê? Um diácono. Ele tem a missão de pregar o evangelho, de levar as boas novas, de juntar com a ADA, de fazer estudos bíblicos junto com o ministério pessoal. Todos nós temos missão. De acordo com o meu dom, eu coloco nas mãos do Senhor para que se cumpra o propósito. Qual é o propósito? Salvar. Salvar. Seja convicto do que você realmente quer para a sua vida. Tenha certeza do seu propósito. E então você vai encontrar forças para jogar o desânimo fora, para poder seguir em frente, para deixar o Senhor trabalhar e reescrever a sua história. Vamos? Moisés foi movido por estas características. Por compreender o plano de Deus para a sua vida, ele teve coragem e pela fé renunciou ser chamado filho da filha de Faraó. Porque a Noite fala que com os olhos fixos na recompensa eterna, ele considerava os ultrajes que estava passando por amor de Cristo um bem mais precioso do que as riquezas do Faraó. Sofrer por Cristo, ser perseguido, ter que ficar andando no deserto, passar noites a céu aberto, se fosse pelo propósito maior que era fazer a vontade de Deus, para Moisés valia muito mais do que os milhões que tinha para ele no palácio. Já parou para pensar nisso? E hoje? Hoje a gente troca um Senhor que morreu por nós para a televisão na sexta-feira. Então, mas se pedir para você ficar no deserto, como é que vai ser? Eu troco ele pela novela das 8. Eu troco ele pelos papos imorais na rede
com o meu celular na minha mão. Eu troco ele pela falsidade de falar que eu sou uma coisa e sou outra, de trair a minha esposa, o meu esposo via internet. Eu troco ele pelo simples fato que uma mentirinha com meu pai e com minha mãe, não tem problema não. Sabe por que muitos fazem isso? Não tem propósito. Vivem a vida como se tudo fosse acabar por aqui. Beleza, estou nem aí. Toca o barco, vamos, vida de seca, deixa a vida me levar. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Algumas vezes temos que ser aprendizes do deserto. Moisés levou 40 anos para se tornar um homem humilde. E embora ele fosse um homem manso na terra, ele era forte na fé. A fé de Moisés é a fé que precisamos ter e que Helena precisou aprender na sua vida, de que é uma fé que é uma confiança. Nós crermos em Deus, precisamos crer, mas não é só crer, é confiar. Confiar, qual é a diferença? Eu creio que Ele tem poder e eu confio que o sim ou não é o melhor. Eu confio que Ele faça a vontade dEle, não a minha. Embora às vezes doa, quando acontece, eu não o culpo, porque eu sei que Ele fez o melhor. Eu tenho confiança plena no Deus que eu sirvo. Opa. Cadê o Eli aqui hoje para falar de novo que eu estou apanhando do passador? Passam para mim aí, Leandro. Quando nós dissemos sim para Deus, para os seus propósitos, e aceitamos viver e obedecê-lo, Ele se manifesta em nossa vida. Helena aprendeu, através dos estudos bíblicos que Pedro foi dando a ela, que andaremos em passos verdejantes, mas também passaremos pelo vale da sombra da morte. Nós também saberemos que não estaremos sozinhos, Cristo estará conosco. Aquele que se propõe a estar no caminho do Senhor, Ele vai colocar um ponto final em toda dor. Fala assim, está demorando, mas Ele vai colocar. Ele é fiel, verdadeiro. E Ele vai voltar para buscar os que são seus. E o que nós devemos fazer enquanto nos preparamos, enquanto estamos nessa caminhada? Devemos vigiar, orar e seguir confiando. E estar sempre atentos aos sinais. A irmã White fala aos ruídos. Você tem ouvido algum ruído de sinal que Jesus está às portas? Alguém tem ouvido? Ninguém tem ouvido nenhum ruído que Jesus está voltando? Ninguém tem escutado? Porque eu tenho. Tem trovões, não é só ruído não, tem relâmpagos cortando o céu para falar que o Filho do Homem está vindo. E nós temos que nos preparar. Helena estudou durante 3 meses, todos os dias, no trabalho com Pedro. E então entendeu e compreendeu, e cada vez que ela escutava, que o Senhor Jesus deu a vida por ela, que Ele é o bom pastor, que Ele cura as feridas da sua ovelha, ela vertia os olhos em lágrimas, de gratidão a Deus, que ela foi abandonada pelo esposo, mas ela tinha um Deus Criador que era o seu esposo. E ela desceu as águas batismais. E após alguns meses, se eu não me engano, são 6 meses, que agora me falha a memória, ela acabou se casando com Pedro, o amigo do trabalho que Deus estuda ela. Deus, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode reescrever a sua história, também como tem reescrito a nossa a cada dia. Algumas pessoas me perguntaram, porque nós estiveram na sexta-feira, se eu falaria da Analice. Então eu vou só resumir. No dia 7 de maio,
A Analice, que estava grávida de 8 meses, começou a sentir fortes dores de cabeça. Foi levada ao hospital, foi medicada para enxaqueca, voltou para casa. Durante a noite, a dor de cabeça aumentou e ela começou então a ter um senso que estava tudo ficando nublado. E de repente, ela perdeu a visão. Pela manhã, peguei a Analice e fomos para o Rio para o hospital. Pediram prioridade 0, ela foi encaminhada, levada também a uma maternidade. Na maternidade ela já ficou sob supervisão dos médicos, monitorando o neném. Resolveram então, quando fizeram todos os exames, que ela estava tendo um pré-eclâmpsia, que ela teria que fazer, então eles iriam induzir o parto. Só que por não conhecer, e poucos médicos conhecem o problema de saúde que ela tinha, a trombocitose, eles forçaram o parto. Ao forçar o parto, houve um rompimento. Neste rompimento, ela foi para o centro cirúrgico. E do centro cirúrgico, eles não conseguiam estancar o sangue. A Analice foi para a primeira bolsa de sangue, para a terceira, para a quinta, para a 13ª bolsa de sangue. E o médico procurou a minha cunhada e falou para ela: não tem mais jeito. Não conseguimos estancar. Nós não vamos conseguir salvar a vida da sua filha. Isso já por volta das 2h30 da manhã. Entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia. E Deus foi trabalhando. Quando foi por volta das 4h30 da manhã, chegou uma nova médica para o turno, para a mudança de turno. E a médica resolveu assumir o caso. E então ela olhou o prontuário da Analice e tomou a decisão, juntamente com Deus, e falou assim: vamos retirar o útero dela. A Analice tem 20 anos. Foi então retirado o útero e colocado tampões, porque não podia dar pontos, para que sim a hemorragia cessasse. Vim para a igreja no sábado pela manhã. A Analice ainda estava nesse contexto. A Thelma se ajoelhou aqui mais na frente junto com os irmãos, e mais uma vez nós oramos e pedimos para que Deus, assim como Deus derramou virtude um dia, liberou virtude daquela mulher com fluxo de sangue por 12 anos, que naquele momento ali, que o Senhor também fosse lá e tocasse nela e liberasse virtude para que aquele sangue fosse estancado. E para a honra e glória de Deus, o sangue, a hemorragia cessou. Saímos daqui, fomos para o hospital. Ela teve que ser transferida para uma unidade de CTI, de cuidado intenso. Ela foi transferida, mas por receber muitas bolsas de sangue, o seu pulmão encheu de água e ela teve que ser entubada. 2 dias depois, ela teve que ser colocada em coma induzido. E ela ficou assim até sábado retrasado, sem ser ontem, o outro sábado. Porque na outra sexta eles começaram a tirar o sedativo dela, depois de trocar de antibiótico. Estou resumindo a história, irmãos, por causa do tempo. Trocar de antibiótico por mais de 3 vezes. Entraram com um 4º antibiótico. E aí eles começaram a retirar a sedação dela na sexta-feira retrasada. E para a honra e glória de Deus, eles falavam que a Analice ficaria lá, no mínimo, uns 2 meses. E que no último dia que eu pude subir, antes de pegar o resfriado, que eu não pude mais acompanhar de perto, o médico falou assim: tia, o caso dela é crítico, não vamos dar garantias. Ela tinha o corpo todo inchado. Para a honra e glória de Deus, na sexta-feira, também se desceu com a minha cunhada, eu tinha que vir para cá, porque o médico deu alta para a Analice. Eu quero que o Leandro coloque uma imagem para que vocês conheçam a Analice. Ela vai vir aqui, nós vamos fazer uma projeção de graça. Mas ela, por enquanto, ela ainda não pode. Ela tem 2 meses de cuidado intenso em casa, sem visitas. 2 meses eles disseram, né? Mas ela tem. Essa é a Analice. Amém. Essa menina, há 8 dias atrás, ela não falava,
ela estava toda inchada, irmãos, mas inchada que era assim, ó, eu pegar minha mão com as duas para poder fechar. Foi quando o dia que o médico falou assim: tia, não posso te dar garantias. O que está no colinho dela é o Gael, de 8 meses. A médica, no CTI, durante a semana, na terça-feira passada, retrasada, o médico falou assim: mãe, minha cunhada tinha ido, por algumas vezes ela não pôde subir porque ela desmaiava quando via a Analice. Ela falou assim: a médica que salvou a vida da sua filha quer falar com a família. Ela não é daqui, mas ela vai vir para cá e quer conversar com vocês. Ela tem acompanhado o caso da Analice desde que foi internada. Nós não sabíamos disso. Na quinta-feira, se eu não me engano, foi quinta-feira que vocês subiram, né? Na quinta-feira, Tamir subiu para levar o Gael, foi o primeiro dia que ela tinha visto o Gael. Esse aí foi o dia da saída. A médica estava lá. E a médica, ela falou assim: olha só, filha, muitas com o seu problema, ou os dois morrem, ou salva a mãe ou salva o pai. Nunca salva os dois. O filho. Oi? A mãe ou o filho? A mãe e o filho. Pelo pai. Nunca se salvam os dois. É muito difícil. Porque o seu problema é um problema que você não deveria nem ter engravidado. Então a médica falou para ela que, olha, você tem que ficar feliz, dar graças a Deus, porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus te deu uma grande bênção. Essa médica, ela é adventista do 7º dia. Amém. A gente não sabia de nada disso, a gente tem orado, tem feito tudo, mas sabemos que quem salvou a vida dela foi uma médica adventista do 7º dia da igreja de Botafogo. Nós só descobrimos durante essa semana. Mas o Senhor usa os seus. Mas nós não somos dignos do milagre. Mas o Senhor, ele falou para Moisés um dia falou assim: Senhor, olha, o povo, Senhor Deus, é de dura serviço. Mas o Senhor, ele fala lá em Êxodo 34, o Senhor é um Deus bom, compassivo, longânimo, que guarda de misericórdia para com o teu povo. E esse Deus não mudou, Ele é o mesmo conosco hoje. Ele é o mesmo. Nós não somos fiéis a Ele como deveríamos ser, mas Ele age de fidelidade conosco de maneira poderosa. Pode tirar, eu deixei, tinha um outro slide que eu ia mostrar para vocês, mas vou falar sobre ele no final, para nós terminarmos. Eu não sei se você entendeu o que é o propósito ainda da sua vida, mas eu sei que esse Deus que é fiel, Ele está pronto a dizer claramente para você e te falar qual é o propósito. Você fala: Senhor, eu gosto muito disso. O Senhor me deu os dons, o Senhor deve ter me dado esse dom. Eu gosto muito de fazer isso. Então, converte o que eu sei fazer no meu talento para a salvação de almas. Porque o nosso propósito aqui não é bater papo, não é ser amigo de todos. Eu tenho que ter amizade sim, mas é levar a salvação para todos. E falar para eles assim que há um Deus que está voltando. E que se ele não virar a página da vida dele, reescrever a história dele com Cristo, quando o Senhor Jesus voltar, ele não vai poder subir. Porque enquanto nós não estamos nos calando, tem pessoas que estão por aí dizendo que, mesmo que depois que Jesus voltar, que haverá uma segunda chance. E nós sabemos que não. Então, como vou virar a página da vida? Como? Tome a posição, por favor, chega de brincar, toma a posição ao lado de Cristo, toma um rumo para a sua vida, resolva andar no caminho, é estreito o caminho, não é esse que eu quero, a minha vontade é outra, mas vamos para o estreito. Convide Jesus para que vire a página de sua vida hoje. Não importa a dificuldade, a culpa que você tenha carregado até hoje. Se você está desesperançado, Jesus Cristo é a libertação. Ele corrige a rota, Ele muda as circunstâncias. Se você acha que você andou muito longe, não há distância para Deus. Ele perdoa o seu passado e
se surpreende com bênçãos no teu presente. Você é chamado para ser filho de Deus. Deus tem um propósito maior para a sua vida. Não deixa Ele não, porque está muito próximo a vida dele. Ele está às portas. E quando Ele vier, Ele não vai vir para poder virar a página. Ele vai vir, irmãos, para fechar o livro. E aí não tem mais chance. Hoje é o dia de você fazer a sua escolha mais uma vez. Escolha estar ao lado de Cristo. Esse mundo só tem tristeza e tragédia, irmãos. Deus é o único que é fiel a você. Talvez você deu a vida toda no trabalho e agora que está cansado, você vê que seu patrão não te valoriza. Não esquenta não. Revista-se da armadura de Deus, porque Ele fala assim: olha, eu não faço acepção de pessoas. Eu sei o que está acontecendo. Fica tranquilo. Eu resolvo o problema para você. Porque Ele é o único que não te vira as costas. Embora às vezes você vire as costas para Ele, Ele ainda vai andando devagarzinho atrás de você, tentando fazer assim, ó, psiu, psiu. Volta para mim. Volta para Ele enquanto é tempo. Se você ainda não se entregou a Ele, se você ainda não passou por um tanque, se você ainda não estudou as suas verdades para entender por que você tem que nascer de novo, da água e do Espírito, nós temos pessoas ali que adorariam te dar estudo, porque nós queremos que todos estejamos, nós aqui, os nossos queridos. Eu orei muito e tenho orado pela cura da Analice, mas eu tenho orado e pedido para Deus a cura espiritual, que Deus alcance a família, que Deus converta os caminhos, que Deus traça uma nova rota na vida dela. Uma rota, caminho rumo a Canaã celestial. Nós teremos um louvor agora. Se você quiser se colocar, falar: Senhor, eu quero ser teu, eu quero ser tua, eu quero mudar a direção da minha vida, não quero mais brincar de ser cristão. Ou senão eu quero falar assim: Senhor, eu já ouvi falar muito de ti, nunca me entreguei, mas hoje eu quero me entregar, quero te conhecer, quero caminhar ao teu lado. Levanta-se, teu anjo está aí do teu lado, pronto para te sustentar e te ajudar a te colocar sempre nos caminhos do Senhor, e o Espírito Santo vai ser o seu professor dia e noite. Formando uma história de
Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever cada palavra tua, quero ser, porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vem ser, Deus, meu prescrito. Vem ser o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, para que o mundo leia o teu amor em mim e em poesias possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu prescrito. Vem ser o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. O meu final feliz. O meu final feliz. Amém. Talvez você pense que é bem difícil para escrever uma nova história. Porque quando você olha para as páginas da sua vida, elas estão assim, meio arrancadas, todas escritas, rabiscadas, rasuradas. E talvez você pense que eu já não sei, já pedi perdão, mas isso não sai da minha mente. Lembre de uma coisa: quando você orar, você vai pedir perdão a Deus e Deus vai perdoar, porque você vai mudar a rota, porque você não quer mais entristecer o coração de Deus e você se entrega totalmente. Isso não quer dizer que aquelas páginas que ficou para trás do teu livro vão ser deletadas da sua mente. Fazem parte da sua vida, fazem parte da sua história. Elas vão ser apagadas do livro dos seus atos que estão no céu, e você não vai ter culpa sobre elas, porque a culpa foi jogada em cima do Cordeiro. O sangue dele foi lá e limpou. Então, o fato de você lembrar não quer dizer que você não foi perdoado. Há pessoas que carregam uma culpa e não mudam a sua história, porque acham que tem que carregar aquele fardo, porque aquilo não sai da mente. Queridos, quando Deus nos perdoa, Ele não nos transforma em robôs. Ele simplesmente fala: filho, acalma o coração, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Está agitado aí, mas eu estou no barco, já te perdoei. Quando vir o pensamento de Satanás começar a falar assim: ó, não segue ele não vale mais a pena, você foi longe demais, põe um hino, pega a Bíblia, vai ler, porque Deus está escrevendo uma nova história para você. Não deixa Satanás falar que não dá, porque ele já está derrotado e é repreendido pelo sangue de Cristo Jesus. Amém. Permita, comece essa semana, realmente, dia 4 de junho de 2023, passe a ser uma nova etapa, uma nova história na sua vida e na vida de sua família. Falamos com Deus. Pai querido, obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor está às portas. E obrigada porque o Senhor, vendo a urgência do momento que vivemos, o Senhor tem se prontificado com grande, Senhor Deus, esmero a escrever novas páginas para nós, da nossa vida, para colocar uma rota, Senhor Deus, onde nós vamos levar pessoas aos teus pés,
aonde nós possamos levar, Senhor Deus, a paz a quem está aflito, aonde a gente possa ser um conforto para quem está passando por tribulações. Por favor, Senhor Deus, nós queremos viver o teu propósito em nossas vidas. Moisés foi tirado do seu lar, foi colocado num rio, foi levado para o palácio, mas o Senhor o tirou do palácio, levou no deserto para que ele voltasse no palácio, voltasse e retirasse todos que eram seus. Senhor, temos andado por vários lugares neste mundo. Já entramos e saímos de trabalhos diferentes, já fomos para cidades diferentes, mudamos de casa, de bairro várias vezes. E talvez em nenhum deles ainda tenhamos cumprido o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Mas hoje, nesta noite, ao final de semana, Senhor Deus, que tivemos de poder estudar um pouquinho mais a Tua Palavra, nos colocamos em Tuas mãos para que o Senhor reveja a nossa rota, mude o nosso curso, mas que os Seus propósitos se cumpram em nossa vida, assim como cumpriu na vida de Moisés. Amém. Porque nós queremos estar na eternidade contigo, queremos escutar da Tua boca: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Nós queremos receber a Tua herança, Senhor Deus. Nós queremos estar nas mansões celestiais, juntos com os nossos. Por favor, usa-nos para a salvação. Cubra-nos com Teu manto de justiça. Perdoa tudo que precisa ser perdoado. Mostra para nós, como o Senhor mostrou para Jó, se há alguma iniquidade ainda que não confessamos a Ti, que possamos confessar para que possamos receber o perdão e possamos estar preparados para a missão de realmente salvar almas para o reino de Deus através do Espírito Santo. Fica com cada família que aqui entrou, cada amigo que nos visita nessa noite, de maneira especial, que eles não esqueçam o caminho e que eles possam voltar mais vezes. Que a vida deles também possam ser, Pai querido, uma vida de devoção ao Teu ministério. Leva-nos, Senhor, de volta aos nossos lares sob a Sua santa segurança. Abençoa cada trabalhador aqui que amanhã está indo para mais um dia de luta. Leva, protege, livra de todo mal. Vivemos em dias difíceis, Senhor Deus, mas o Senhor é um Deus poderoso de eternidade em eternidade. Nossa vida está em Tuas mãos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que cumpramos, Senhor Deus, os desígnios que o Senhor quer para nós, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós agradecemos a todos vocês, amigos, os que estiveram nos visitando. Foi um prazer recebê-los aqui. E deixamos um convite para que você retorne à nossa igreja. Nós teremos agora o próximo culto, será na quarta-feira, às 19h30, que é o culto de oração. E no sábado teremos também uma bela programação aqui às 9 horas da manhã. E você está convidado, ok? Nós estaremos louvando a nosso Deus agora. Cantaremos a primeira estrofe e o coro. E ao cantar a segunda estrofe, que a oradora sair, você poderá sair cantando, tá bom?